Cerca de 3,5 milhões de pessoas vivem aqui na cidade de São Paulo com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E esse número, olha, equivale a 25% da população, ou seja, uma a cada 4 pessoas tem algum tipo de deficiência. Infelizmente, essas pessoas ainda sofrem com problemas de acessibilidade e inclusão, por exemplo, em transporte público, saúde, educação e infraestrutura urbana. Estima-se que há cerca de 2 milhões, olha gente, só de autistas no Brasil. A população total no país é de mais de 200 milhões de pessoas, de habitantes, o que significa aí que 1% dessa população estaria no espectro autista. Bom, para falar sobre esse assunto eu recebo aqui, nossos estúdios aqui, o nosso advogado aqui, o Marcelo Laveso, especialista, né, Marcelo, em saúde e também em direito PCD, não é isso? Isso mesmo. Muito bem-vindo aqui, obrigado pela sua presença no nosso programa. Recebo também a Camila Wasser, né, Camila? Esse sobrenome alemão. Isso Né? mesmo. A Camila, ela é professora, né, Camila? E também é mãe de uma criança autista. Isso. E através da nossa plataforma Zoom eu recebo o Diego Oliveira, que é fonoaudiólogo, especialista em autismo e analista aí de comportamento autista. Muito bem-vindo aqui, Certo. Diego. Me ouve? Obrigado, sim, consigo ouvi-lo. Pois é, eu vou começar então com a Camila, primeiramente, até porque os dois aqui são cavalheiros e vão dar a palavra primeiro às damas, como a gente, né, brinca nisso, mas Claro. né, tem que ser, cavaleiro é cavaleiro. Sim. Vou começar já com a Camila, que é mãe de uma criança autista, né, Camila? Isso. Conta pra gente, ela tem 5 anos, né? Você me 5 falou. aninhos, a Giovana. Vai fazer 6 anos agora, dia 16. Tá no espectro do autista, né? Autismo. Eu estava falando com você há pouco nos bastidores, né? Isso. Sobre como é o autismo, né? Você falou que não tem mais essa questão de graus, né? De graus, isso. Hoje fala assim, níveis de suporte, né? Nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Que é o quanto que a criança precisa de auxílio nas suas atividades da vida diária, para sobreviver, para conseguir fazer as coisinhas dela. É o nível de suporte mesmo. Conta um pouco da rotina da A rotina da Giovana, Giovana. desde os 2 anos e 8 meses, né, que a gente descobriu, que a gente recebeu o diagnóstico, a rotina dela é muito pesada, né, é mais puxada que a minha rotina. A Giovana faz terapia comportamental, né, com base em ABA, todos os dias. Ela faz terapia por 4 horas, todos os dias, multiprofissional, né, multiprofissionais. Ela passa fono, TO, terapeuta ocupacional, profissional de educação física, musicoterapeuta. Então, todos os dias ela faz 4 horas de terapia, vai para casa, almoça e já vai para a escola, mais 4 horas na escola regular. Então, é bem puxado. Então, ela sai de casa 7 horas da manhã, ela vai voltar lá para as 18 horas para casa. Nossa, Isso desde os 2 anos de idade. É bem intensível mesmo. Bem puxado. Bem puxado. E vamos falar das facilidades para uma pessoa autista. No caso, ela, né, com 5 anos de idade. Como é que você vê em escola, nessa questão toda? A facilidade vem depois de muita briga, né? Depois de muita luta, né? Até o Dr. Marcelo, nosso advogado. Primeiro depois do diagnóstico, vem a questão dos planos de saúde, a briga por terapias adequadas, né? Não só uma terapia de 1 hora, uma vez por semana, mas uma terapia intensiva, que é o que dá resultado, né? Que é acima de 20 horas semanais. Então começa a briga com as redes, né? Para conseguir essa terapia, você entra numa lista de espera. E é desesperador, porque a gente recebeu o diagnóstico da Giovana bem no comecinho da pandemia. Então não tinha muito o que se fazer, as unidades fechadas, então começou aquele desespero, tentar estimulá-la em casa. E aí, depois de muita briga, foi liberado o serviço, né? E ela começou a fazer. Aí, desde então, as evoluções são constantes, né? Porque o tratamento correto, no lugar correto, dá resultado, né? E aí, doutor Marcelo, ela acabou de falar, a gente falou na questão de facilidades, tudo.
E a Camila acabou de citar, né? Depende, aí tudo tem que se procurar a justiça. Fala pra gente um pouco disso. Essa é uma realidade, Sérgio. Obrigado pelo convite de estar Imagina, aqui. a gente que agradece. É um tema tão importante. São tantos entraves, tantos obstáculos que essas famílias enfrentam, desde a da calçada de casa, para ter o transporte adequado, para ter um transporte que, de fato, consiga fazer com que essa criança seja levada pela família até o local de terapias com tranquilidade. Muitas vezes a dificuldade também é de que a mãe precisa acompanhar essa criança. E muitas vezes o servidor público não tem essa facilidade. Então existem leis que fazem com que a mãe possa acompanhá-la. O acesso a terapias, tanto na saúde suplementar, como a Camila disse, quanto no SUS também, muitas vezes ela é necessariamente antecedida por uma demanda judicial. Muitas vezes o tratamento oferecido não é o adequado, de acordo com o médico que acompanha a criança. O tratamento adequado dessas crianças, só dando uma pincelada no direito à saúde, que ela citou, o tratamento dessas crianças, seja na saúde suplementar ou no SUS, ele deve ser aquele prescrito pelo médico assistente, de acordo com um profissional que conhece a realidade da criança, conhece os detalhes daquele diagnóstico daquela criança. Por que isso, Sérgio? Porque as pessoas têm, os autistas têm nível 1 de suporte, como ela acabou de dizer, que demanda uma série de suportes, de saúde, educação, transporte. O nível 2, que demanda um pouco mais, o nível 3, que demanda outras coisas. Então, é difícil mesmo encontrar um parâmetro engessado, pré-moldado, para que atenda essas crianças. Cada ser humano autista tem as suas particularidades e isso deve ser respeitado. Esse é o desafio hoje dentro da justiça, dentro da legislação, para que essas pessoas consigam acessar os serviços na mesma condição de igualdade que é prevista pela Constituição Federal, nas mesmas condições de igualdade de outras pessoas que também acessam serviços públicos e serviços privados de saúde, educação, lazer, transporte, alimentação e tudo mais. Agora, a gente vem falando dessas situações, não só do autista, em vários tipos, né, de doenças que as pessoas têm, né, e muitas vezes não se respeita isso, né, gente? As pessoas ficam à mercê. Eu estava vendo uma reportagem essa semana sobre um outro tipo de doença em que a pessoa depende daquele remédio, né, para poder sobreviver, ou melhor, para ter uma condição pelo menos mais digna não é nem viver, de sobrevivência, gente. Né? Aí eu pergunto ao senhor, doutor, por que as leis são tão difíceis para pessoas com certos tipos de condição? Em muitos casos, Sérgio, o que acontece é que a evolução da lei não acompanha a evolução da medicina, a evolução da pesquisa para os tratamentos adequados para diversas patologias. Terapias intensivas, como a terapia ABA das crianças autistas, terapias intensivas como fisioterapias intensivas das crianças com paralisia cerebral, por exemplo, que são as crianças que precisam também de um tipo de fisioterapia que demanda às vezes 3, 4 horas dentro de uma clínica. Medicações como o canabidiol, que recentemente teve uma disciplina aqui pelo Estado de São Paulo. Foi aprovado agora, por uma lei, inclusive, do nosso deputado aqui, né, gente, né, para deixar bem claro isso também, o deputado Caio França, que esteve à frente, né, dessa demanda da questão do uso do canabidiol aqui pelo SUS, através do SUS, porque a gente sabe que é caro, é um tratamento, né, que aqui no Brasil você ainda não tem essa... Uma legislação muito valiosa. Exatamente. As pessoas já estavam usando... O que a gente espera é que isso siga, né, em âmbito federal, gente, não é? Para o Brasil, para o país inteiro, não só para São Paulo. Isso é muito importante. Né? A aprovação dessa lei aqui em São Paulo, através da Assembleia Legislativa, é muito importante para um passo, né, para que se venha a ter e se cumprir. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, né, mais cedo. Não, a gente falou mais cedo ou mais tarde, não, mas acho que mais cedo do que se espera, isso, para que isso valha em todo o território nacional. Existem outros projetos de lei também igualmente importantes, como aquele que determina que um laudo que diagnostica, que fecha o diagnóstico de uma criança autista, ele tem a validade permanente. Salvo engano, é um PL do deputado Campos Machado, e que
determina que o laudo tem validade permanente. Uma criança, e a Camila pode falar disso muito bem, uma criança, ela não deixa de ser autista daqui a 6 meses. Não precisa solicitar um novo laudo confirmando uma patologia, que é tão difícil para uma família viver com esse estigma, e nós vamos falar disso, viver com esse estigma e a legislação, a burocracia, ficar exigindo que ela seja lembrada disso de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, para que tenha acesso aos tratamentos. É como chegar numa família e dizer, seu filho continua sendo autista? É claro que sim, e vai ser assim até o fim. Exatamente. Camila. Exatamente. Parece que a todo momento você tem que provar a deficiência do seu filho, e toda vez você tem que mostrar que realmente ele precisa desse tratamento, realmente tem a necessidade, até mesmo na escola, você tem que provar que ela ainda está precisando de auxiliar, não consegue sozinha, não consegue sozinha. Então, assim, é o que eu falei no começo, muita luta, assim, né? Os benefícios que são dados são na base da briga, né? Felizmente a gente teve condições de judicializar, de ter um excelente profissional como o Dr. Marcelo nos apoiando nisso, mas não é a realidade de muitas famílias, né? Não é a realidade de muitas famílias, não conseguem ter esse acesso a esses benefícios, a esse tratamento na realidade. Como é que tá? A Giovana, ela tá na escola? Sim, a Giovana está na escola, agora está indo para o 1º ano, né, alfabetização, aí já começam os nossos medos, né, da parte da alfabetização, dela ter um acompanhamento especializado Mas as junto escolas, dela. será que elas estão preparadas As escolas, para receber? infelizmente, não Isso, estão preparadas, porque a quantidade de crianças em sala de aula é grande, não tem como exigir muito do professor, porque o professor, muitas vezes não tem o preparo para atendimento dessa e de outras deficiências. E também com a escola há uma briga, que é para conseguir o acompanhante terapêutico em sala de aula, né? Foi uma das questões que eu tratei com o Dr. Marcelo também, porque a professora não dá conta nem de fazer um trabalho diferenciado com as necessidades daquela criança e nem de atender todas as outras crianças da sala, né? São muitas crianças, cada uma com sua necessidade, né? Sendo típica, sendo atípica. E é muito complicado, faixa etária de 5, 6 aninhos, e é nessa fase, justamente até os 5 anos, que existe a janela neural, que a criança está ali uma esponjinha para aprender as crianças autistas. É nesse momento que precisa a intervenção, o tratamento, as terapias e o auxílio na escola também, porque ali, a partir dali, se a criança aprendeu, depois o trabalho vai ser bem menor, né? Essa é a conscientização que tem que ter, né? Que nesse primeiro momento, na primeira infância, a criança precisa desse tratamento rápido, urgente, precisa começar. Porque o que eu ouço falar muito é o despreparo, né, das escolas, não só na questão do autista, né, mas em outros tipos de deficiências, então que não estão preparados. São várias coisas, né? Só fica sabendo mesmo da realidade da inclusão quem passa por isso. Eu falo por mim mesmo. Eu só fui aprender mais, procurar o entendimento sobre isso quando eu tive a Giovana, né? Até então, eu sou profissional de educação física, eu não trabalhava com esse tipo de público, porque eu falava que eu não tinha competência para tal. Eu falei, eu não sei lidar, não sei o que fazer, não sei como evoluir. Então, eu nem trabalhava. Eu falava assim, não coloca porque eu não vou saber o que fazer. Eu travava. E aí, caiu no meu colo, literalmente, minha filha. Nós tivemos, há um tempo atrás, vocês viram na televisão, um vídeo numa escola, de uma professora que foi para cima de um rapaz, de um garoto já, autista. Coitado, e ela dizendo que ele a agrediu. Não houve, depois foi provado que não houve nada disso. Mas o que é isso? É o despreparo, né, da escola de não ter profissionais capacitados para lidar, né, com as pessoas, de entender exatamente. Demanda, né? Não, doutor? E já existe lei para isso e já faz um tempo, viu, Sérgio? Existe a Lei Berenice Piana, que é um diploma legal definitivamente voltado para os autistas. E existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma lei federal de 2015. Esses 2 diplomas legais trazem a disciplina do suporte que a criança autista, e no caso do Estatuto da Pessoa com Deficiência já é mais amplo, é para as pessoas com deficiência, não só o autismo. Trata do ambiente escolar. A criança tem direito a um professor ou um acompanhante especializado.
especializado dentro da sala de aula e também de um professor auxiliar, se for necessário. Olha só, a Camila falou no início da nossa conversa aqui sobre tratamento ABA. O tratamento ABA é esse tratamento intensivo das crianças autistas. A criança vive praticamente dentro de um tratamento ABA. O ABA é do comportamento. É necessário estudar, avaliar e aprimorar o comportamento daquela criança também dentro da escola, porque ela não vive só dentro de uma clínica, ela vive na escola. E o profissional que está lá dentro deve ser, as coisas se encaixam. A Lei Berenice Piana fala profissional especializado. Ele tem que ser especializado para dar esse suporte para a criança lá dentro. Muitas crianças dependem de um suporte exclusivo, um profissional para ela, dependendo do nível de suporte que nós já falamos aqui. Outras crianças podem ter o suporte compartilhado, às vezes duas crianças, um profissional para duas crianças. O que precisa, novamente eu digo, o que precisa avaliar é a necessidade de cada um. Veja, a lei traz o direito à educação inclusiva. Existem decisões judiciais, olha quanto é interessante, quanto é importante o direito à educação lá na Constituição Federal, Sérgio. Lá está no artigo 5º, o direito à educação é de todos. Cláusula pétrea, coisa linda, ótimo. O direito à educação, ele deve ser eficaz, ele deve funcionar. Para uma criança autista, uma pessoa com deficiência, se para que esse direito à educação seja eficaz e funcione, é necessário colocar um professor do lado dele, ou um auxiliar, que seja colocado, aquela pessoa tem o direito à educação tanto quanto outra qualquer. Existem também decisões judiciais que determinam, isso é muito interessante, determinam que a criança seja retida do ano escolar, não passe de ano. Por quê? Logicamente, com suporte em laudos médicos e suporte de vários profissionais multidisciplinares que atendem aquela criança, é possível que essa equipe diga, olha, para o desenvolvimento dessa criança, por motivo X, Y, Z, é melhor que ela repita o ano que ela está, do que evolua automaticamente e tenha o seu direito à educação formalmente cumprido, mas na eficácia ela não foi alfabetizada. Então precisamos que o direito à educação seja eficaz, que ele aconteça, porque isso vai trazer, na idade adolescente, que todas as crianças vão chegar, vai trazer autonomia, vai trazer uma série de valores para aquela pessoa poder gerir sua própria vida. Porque muitos autistas não são juridicamente, ou não serão juridicamente incapazes, serão capazes, com limitações. E eles precisam ter o máximo de autonomia possível, e a educação, com tudo isso que nós acabamos de falar, é uma ferramenta muito valiosa para trazer autonomia para essas crianças hoje. Olha, eu vou falar com o Diego agora. Eu demorei, viu, Diego, para ele não ficar chateado comigo, a chamá-lo, porque eu queria que o Diego ouvisse, né, tanto a Camila como mãe, né, e o Marcelo como advogado, entendedor de leis, né, para entrar com o Diego aqui, né, para falar sobre exatamente pelo lado do trabalho que ele faz, que ele desenvolve como fonoaudiólogo. Então, a minha pergunta a você agora, eu queria só, não fique chateado, eu demorei um pouquinho para isso, para que você, viu, Diego, fizesse aí uma análise legal em relação à Camila, do que ela falou, e ao doutor Marcelo. Mas a minha pergunta já agora a você é saber como a fonoaudiologia pode contribuir para o desenvolvimento, né, na comunicação de crianças com autismo, Diego. Claro. Primeiro, eu queria agradecer aí pelo convite e parabenizar tanto a Camila, né, quanto o doutor que está aí com a gente. Eu sou fonoaudiólogo, trabalho há 16 anos e estou inserido nesse processo diagnóstico, né? E eu falo que é um processo porque o fonoaudiólogo ele faz parte justamente desse processo de avaliação para que o médico possa, então, fechar esse diagnóstico aí do autismo. Mas há aproximadamente 11 anos atrás eu conheci a análise do comportamento aplicada, né, que é a ABA, e eu trabalho então com análise do comportamento aplicada desde então. Então, há basicamente 11 anos aí eu atuo, já fui o acompanhante terapêutico, já fui coordenador de casos, hoje eu atuo como supervisor de casos dentro da análise do comportamento e vou trazer para vocês aqui, né, falando um pouquinho aí sobre essa atuação.
A atuação fonoaudiológica hoje, dentro do transtorno do espectro do autismo, ela se faz fundamental. Então, é necessário que a gente tenha um fonoaudiólogo nessa equipe, justamente porque quando a gente pensa no transtorno do espectro do autismo, a gente pensa em déficits comportamentais, a gente pensa em déficits linguísticos, a gente pensa em déficits relacionados à interação social, né? Então, as questões de linguagem, né, as questões de comunicação, elas estão ligadas a atribuições que são fonoaudiológicas. Daí a importância de uma avaliação dessas habilidades, para que então o médico entenda de que forma, né, isso está se dando, para saber se de fato é o transtorno ou não. A Camila estava falando que a filhinha dela recebeu o diagnóstico aí, né, no início da pandemia, e foi um período onde muitas pessoas me buscavam, principalmente no consultório, falando, eu acho que o meu filho tem TEA, eu acho que o meu filho tem alguma coisa, né, porque essas são as falas que chegam para a gente, que é terapeuta, e quando, na verdade, a criança só não era estimulada, a criança, às vezes, não tinha contato com outras crianças, ou então uma boa interação social, ou seja, não tinha contato com outras crianças em outros ambientes, ou até outras pessoas, né? E aí é importante que o fonoaudiólogo avalie essas habilidades linguísticas, né? Conheça o desenvolvimento dessa criança, obviamente em parceria com outros profissionais, para que então a gente entenda o que está acontecendo. E aí uma das principais características é a questão da fala, né? Então os pais hoje vão ao consultório fonoaudiológico, buscaram auxílio porque meu filho não fala, meu filho tem dificuldade para falar. Então, essa é a grande maioria aí das queixas que a gente recebe. Daí é importante avaliar como essa criança está se desenvolvendo, e aí não é só a fala, mas quando eu falo linguagem, eu falo de comunicação, eu falo de olhar nos olhos, eu falo de se expressar, né, seja através de gestos ou então de expressões faciais, porque também fazem parte desse processo comunicacional. Então, avaliar esse todo e respeitar os diagnósticos, né, os manuais diagnósticos que a gente tem internacionais, ou seja, essa criança precisa ser avaliada, ela precisa ficar durante um tempo em terapia específica, intensiva e apropriada, para que então, depois de um tempo, a gente possa redigir um relatório coeso, correto com aquilo que a gente encontra. Então, o diagnóstico não é no instalar de dedos, o diagnóstico ele não é um processo tão fácil, o diagnóstico ele exige, de certa forma, uma certa experiência dentro dessa área, um olhar diferenciado e, sobretudo, protocolos validados, e aí prática baseada em evidência. Camila estava falando disso e eu fiquei super encantado. Que bom, Camila, que você escolheu esse caminho aí da ciência, porque hoje a gente tem ciência, e ciência é coisa de qualidade, para a gente melhorar a qualidade de vida desse sujeito, né? O fonoaudiólogo está inserido aí em vários outros campos, né? Inclusive nos campos educacionais mais à frente, e aí a fonoaudiologia dá esse suporte amplo a esses sujeitos, tanto no processo de fechamento diagnóstico, quanto na terapia, quanto no desenvolvimento de outras habilidades aí para a vida inteira. E verdade, você falou na questão da fala, tudo. Eu queria até saber, agora da Camila, porque muitas vezes você está ali, a criança vem ao mundo, nasce, você... Eu queria entender ou saber também, né, doutor Marcelo e Diogo, a questão de como você percebe, fora isso, você tem outros sinais, né, em que você começa a perceber que a criança é diferente, é um pouco, vamos dizer assim, né, só para... Como é que era isso? Como é que você chegou a perceber alguma coisa que poderia estar diferente na tua filha, na Giovana? Sim, é que eu tenho duas filhas, né? Eu tive a Daniele e com... A Daniele tem quantos anos? A Daniele tem 7. Tá. Aí com 1 aninho nasceu a Giovana. E realmente, você não sabe, né? Ela foi tendo a evolução, acompanhando a irmã, engatinhou no tempo certo, andou no tempo certo. E aí a gente começou a notar algumas coisas... por exemplo, chamava, ela não atendia. Aí a nossa primeira procura foi o quê? Pelo otorrino, para ver se tinha alguma questão, né? Às vezes não está escutando direito. Aí daí já foi para neurologista, né? E a nossa procura principal foi justamente pela fono.
porque ela não falava. O que foi ficando para trás dela foi a questão da fala. Diego, corretíssimo, irmãzinha, Diego. correto. Seu diagnóstico, né? O diagnóstico do Diego, certeiro. A irmãzinha já falava, então a gente foi falando, a fala tá ficando para trás. Aí fica aqueles negócios de vó, né, da água na concha, e não, é porque tá na pandemia, tá muito dentro de casa. Comecei a tentar estimular. Mas isso na fala, ela já estava com quanto tempo que eu não peguei? Isso já... Ela 2 tava anos, ela já dois estava anos, com 2 aninhos. E coisas básicas, por exemplo, ela não apontava para pedir as coisas, ela usava a minha mão como auxílio ou do meu esposo para buscar o que ela queria. Então ela não apontava, não pedia, não falava. Dava a sensação assim que ela não sabia nem o que estava acontecendo, né? Se eu falasse, Giovana, pega a boneca, não pegava. Então a gente procura justamente por conta de fono, né? Tá com atraso na fala, então eu vou atrás da fono. Aí comecei a passá-la numa fono, em outra cidade, naquele desespero, até por vídeo, por conta da pandemia. E ela me pedia para mandar vídeos, obviamente a gente mandava vídeos do que a criança estava fazendo, não do que não estava fazendo. E aí a gente foi notando esses sinais, né? Ela começava a pular em frente à televisão, quando ela estava muito eufórica, os flaps, né, que são os movimentos de mão. Então aí esses pequenos sinais foram juntando e formando o diagnóstico, né? Mas o principal era a fala, que foi ficando para trás, e aí a gente falou, opa, pera, alguma coisa tem. Aí eu procurei pela fono. E depois, quando você começa o tratamento, as terapias, eles vão nos ensinando também. Depois acabou a fala, não ficando tão importante, porque no começo você quer, e aí, quando que ela vai falar? Ela vai falar? Não vai falar? Então a gente ficava muito ansioso com isso, né? E em cima da fono. E aí a gente foi aprendendo que falar vai ser a cereja do bolo, né? Ela tem que ter primeiro um comportamento de ouvinte, ela tem que entender o que a gente está falando para ela. E hoje eu fico mais encantada dela entender o que eu estou falando, falar, Giovana, vai buscar o sapato azul. Ela vai e busca o sapato azul e traz. Então esse comportamento para mim está melhor do que ela falando, entendeu? Ela ainda tem muita dificuldade com a fala, mas hoje já está muito melhor do que 2 aninhos, 3 aninhos atrás. Olha, Camila, doutor Marcelo, a gente vai fazer um breve intervalo, tá? Eu vou voltar com o Diego daqui a pouquinho, até para que ele fale das estratégias, né, Diego, abordagens, quais são que são mais eficazes aí no caso na promoção da linguagem expressiva em crianças com, né, o espectro autista. Eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta com o Alesp em Pauta, falando hoje sobre autismo. Eu, no intervalo, quando eu chamei o intervalo, disse que ia voltar com o Diego, e é o que eu vou fazer agora, né, Diego? Para até saber de você das estratégias, aí no caso das que abordagens são mais eficazes na promoção da linguagem expressiva, né, em crianças do espectro autista. A grande procura é exatamente por conta disso, né? Os relatos são que a criança compreende mais, ou seja, ela entende mais o que é dito do que de fato se expressa, né? Hoje, dentro da análise do comportamento, a gente tem um protocolo, que é o protocolo de ensino de fala para crianças com autismo, onde a gente utiliza de questões do comportamento verbal, né, que são questões ali de linguagem que a gente utiliza para desenvolver essa habilidade com o sujeito, mas a gente tem ciência também através da comunicação alternativa aumentativa. Então, a CAA, né, que habitualmente a gente chama, e que pode ter outros nomes aí, a depender das regiões do país, né, comunicação suplementar, comunicação alternativa, comunicação alternativa aumentativa, né, essas formas de comunicação são estratégias que nós, fonoaudiólogos, utilizamos. Então, a gente avalia essa criança, vê qual é a melhor forma de comunicação para ela, e a gente, então, insere uma prancha de comunicação, né? Ou então a gente utiliza hoje já alguns tablets, ou então alguns tablets mais sofisticados com softwares, onde a gente consiga trabalhar essas questões de comunicação com essa criança, né? Para além disso, a gente também hoje tem estratégias
de alguns métodos específicos e que são muitas vezes utilizados em crianças que possuem apraxia da fala, e aí a apraxia da fala na infância é um transtorno motor, né, que acontece com essa criança e que às vezes atrasa, atrapalha, dificulta ou até impede que essa criança fale. Então, antes a gente tinha aquela fala de que se meu filho é autista, ele não vai aprender a falar, né? E hoje a gente já sabe que a gente tem ciência para ensinar isso. E existe um mito também, né, Sérgio, em torno dessa questão aí da comunicação alternativa aumentativa, né, da comunicação suplementar. Muitos profissionais ainda hoje acreditam que a utilização dessas pranchas, né, do PECS, do POD ou de outras formas de comunicação suplementar, elas vão atrapalhar ou até impedir que esse sujeito se comunique, o que é uma grande mentira, é um grande mito. Então, enquanto profissional aí da linguagem, eu quero dizer para você que a utilização da comunicação alternativa e aumentativa em nada vai atrapalhar o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento da linguagem do seu filho. Pelo contrário, ela é uma estratégia que nós, fonoaudiólogos, utilizamos para que esse sujeito desenvolva mais e mais, para que ele amplie esse repertório verbal, né, para que ele conheça mais palavras e consiga falar mais palavras, e então tentar reduzir esse nível de suporte, pelo menos o suporte aí nas questões comunicacionais, né? Um ponto importante é que todo sujeito que hoje passa, né, por um processo aí de início da CAA e depois passa a utilizar a CAA, precisa também de parceiros treinados. Então, não é só dentro da terapia fonoaudiológica, não é só com o fonoaudiólogo que a CAA precisa ser utilizada, que a prancha, ou que então a pasta, ou o tablet é utilizado, né? As pessoas da casa, ou seja, a família desse sujeito precisa ser um parceiro de comunicação treinado, né? Os ambientes onde esse sujeito frequenta, onde ele perpassa, precisa ter sujeitos que também sejam treinados. Os demais profissionais que atuam com essa criança também precisam ser profissionais treinados. E aí a gente esbarra nas questões das desvantagens, né? Que eu gosto tanto de estudar. Eu hoje, por exemplo, estou inserido aí em grupos de pesquisa onde a gente fala de deficiências e desvantagens, né? E aí a gente passa por esse lugar de uma desvantagem desse sujeito que utiliza essas estratégias comunicacionais aí. O que a gente tem hoje é basicamente fonoaudiólogos fazendo isso dentro dos consultórios, mas a gente não encontra parceiros de comunicação. Nas próprias clínicas, né? Eu hoje sou diretor de um núcleo, né, de autismo dentro de uma clínica que é bem grande aqui na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, embora meu coração seja paulista, porque minha formação foi toda aí, né? E um grande desafio é, de fato, treinar toda a nossa equipe para que todos consigam caminhar aí, garantindo o acesso desse sujeito, mas também a permanência dele na utilização dessa estratégia de comunicação. Uhum. Camila, se aproveita, se você quiser fazer alguma pergunta ou falar, né, indagar o Diego, fique à vontade. Eu queria até, antes disso, eu queria saber como é que é exatamente isso na tua casa, por exemplo. A gente estava falando exatamente de profissionais. Exatamente. Foi o que a gente falou aqui da questão da educação, né, da escola. Como é que é em casa? E em relação também, você concorda com o que o Diego está falando? Concordo com tudo. A Giovana não falava, não se comunicava, né, nessas questões de pegar a nossa mão para pedir as coisas, tudo mais. E depois que ela teve um bom tempo de terapia, né, comportamental, ela utiliza também dessas pastas, né, que é a pasta PECS. Essa prancha aqui. É uma pasta, né, que tem as figuras das atividades do dia a dia, o que ela quer, o que ela não quer. A gente falou até das questões da criança ter crises e tudo mais. Por quê? Porque ela não sabe se comunicar, ela não sabe falar. Às vezes eu tô com calor, eu quero beber água, e a criança não consegue falar, não consegue verbalizar. E com essas pastas, ela consegue pegar. Primeiro ela pegava a figura e colocava lá, eu quero beber água. Eu quero água, então a gente sabia que ela queria água. Hoje ela já está no nível lá que ela coloca as figuras e ela fala, eu quero beber água. Então, além de colocar, agora ela está verbalizando. Então, as palavrinhas estão vindo através também dessas pastas de comunicação. Então, assim,
é desesperador para os pais, né? Você não sabe o futuro, como que vai ser, vai ter autonomia, vai falar, como que vai ser se eu não tiver, se eu faltar, se meu marido faltar, como que vai ser? E essas pastas né, de comunicação fazem você ter até uma segurança. Ela vai levar para a escola, na escola, se a professora não está entendendo o que ela está fazendo, ela pega lá, passa e eu quero ir no banheiro. Eu quero beber água. Então, assim, diminui as crises, né? Porque ela consegue se comunicar, as pessoas conseguem entender, né? E dá uma segurança também pra gente, né? Que ela tá se comunicando. Pode ser por tablet, pode ser por... Ela tá se comunicando. E através desse treinamento, a fala tá vindo junto. Que bom, né? Verbalização. Agora, infelizmente, né, doutor Marcelo também, né, Camila, não são todos, né? Não. A falta de treinamento é o que a gente estava falando desde o começo aqui, né, do programa. A gente tem que continuar em casa o que ela aprende na clínica. Exato, a falta Aí, de às treinamento de vezes, chega na pessoas escola, adequadas, né, para poder Isso, chega na lidar escola para com esse tudo. tipo de situação. É, Né, porque doutor? Aliás, eu queria até saber, aliás, você já falando disso, mas eu queria já emendar, que eu queria que você falasse da inclusão social. Quais são os direitos, né, das pessoas com autismo, dos autistas, os principais direitos garantidos? E olha que interessante como as coisas elas se ligam, né? Uma criança autista que consegue verbalizar, que conseguiu verbalizar algumas palavras, ou que sabe usar adequadamente essas ferramentas que a ciência, muito bem disse o Diego, que a ciência trouxe, ela consegue, sem falar uma palavra, pedir uma Copo bebida d'água. num restaurante, pedir uma comida num restaurante. Isso é um respeito à autonomia, isso é inclusão social, isso é respeitar a dignidade daquela pessoa em todo e qualquer lugar. Não é raro, muito pelo contrário, é bastante comum encontrar locais que não estão preparados, Sérgio, para receber essa criança autista. Inclusão não é só colocar rampa de acessibilidade, já falei isso em algumas vezes, não é só colocar rampa, não é só colocar barra de apoio, porque não são só os deficientes físicos que devem ser incluídos. A criança autista, no que diz respeito à legislação, ela é equiparada, ela é uma pessoa com deficiência. E o que a sociedade precisa estar preparada, o que a sociedade precisa ter para estar preparada para receber essas pessoas, não é de rampa, é de conhecimento dessa linguagem, é de conhecimento dessas ferramentas. Por isso, não é também, é muito comum encontrar prescrições médicas, e já vi isso em vários relatórios que usei em processos judiciais, em que o médico dedica muitos parágrafos dentro do seu relatório para explicar a necessidade, a essencialidade de um treinamento parental. Os pais precisam estar treinados para aplicar aquilo dentro de casa. E para o pai aplicar aquilo, olha, as coisas são muito interligadas, a legislação é fantástica para isso. A legislação é um reflexo do que a sociedade precisa. Mas você está falando exatamente o que o Diego falou há pouco aqui, né? Das pessoas precisam estar treinadas, né, Diego, para isso. E você não encontra isso em todos os lugares. Não é questão de falar em todos os lugares, mas pelo menos os mais essenciais para o desenvolvimento de uma criança, né, que é escola, né, lugares onde ela tenha que nós temos acessibilidade, né, porque não temos esse tipo de problema ou que não tem, mas ela tem, então ela acaba não tendo essa condição. Isso é que o Diego estava falando exatamente disso aí. É a preparação, é o preparo. Encontrar profissionais como o Diego, que trazem essas ferramentas para todas essas famílias e pessoas. Aí, Diego, tá vendo? O que você falou aqui é exatamente isso. Agora, eu queria saber dos sinais, viu, Diego? Os precoces de dificuldades de comunicação, né, da criança. Os pais, eles devem o quê? Observar sempre essas crianças, como disse aqui a Camila, né? Quando a Giovana nasceu, com 2 anos de idade, ela começou, né, a perceber que tinha alguma coisa diferente com a Giovana. A gente pode encontrar aí, eu costumo dizer que são 2 linhas, né? Porque quando a gente pensa num espectro, a gente não está pensando numa criança que vai ter características iguais às outras, né? A gente está pensando no indivíduo único dentro daquele espectro.
Se bem que, se a gente for pensar, cada indivíduo de fato é único, mas dentro do espectro a gente encontra aí múltiplas características, né? Uma linha que a gente pode suspeitar desde a infância, né, são crianças que parecem que, por vezes, elas não estão ouvindo. Então, bate uma porta e a criança não assusta, ou quando ela é chamada, ela não olha, não corresponde àquele estímulo, né? Quando a gente vai brincar com a criança, é habitual que, de um determinado tempo, ela comece ali a sorrir, a gargalhar, e essa criança não vai ter essa troca, não vai ter essa interação. É uma criança que, por vezes, ela está mais quieta, ou, por vezes, ela está chorando muito e chorando sem sentido, né? Não faz sentido, enfim, diversas características. Mas a gente tem também uma outra linha de crianças que vão se desenvolvendo basicamente ali dentro desses marcos do desenvolvimento infantil, mas que começam até a falar algumas palavras ali bem iniciais por volta de 12 meses, né, 13 meses, mas elas começam a regredir essas questões. Então, elas começam a parar de falar, elas começam a deixar de fazer coisas que faziam. Então, isso pode ser muito particular, assim, né? O que eu sempre falo para os pais, quando eles buscam no consultório, é o seguinte: pai e mãe, estejam atentos às demais crianças. Elas não são parâmetros, obviamente, mas estejam ligados, porque uma criança, por exemplo, com 1 ano de idade, ela precisa já falar algumas palavras, ela já precisa se comunicar de alguma forma, né? Uma criança com 6 meses, ela está sentada sozinha, ela precisa logo depois disso começar a engatinhar, ela precisa começar a andar. Uma criança com 2 anos, por exemplo, ela já precisa formar frases simples. Então, é muito corriqueiro ouvir, mas eu falei com 5, pai falou com 5. Dá para entender, eu entendo o que você está falando, Diego, mas eu queria fazer até uma pergunta, porque eu tenho 2 crianças, que eu e a minha mulher somos padrinhos e madrinhas, e elas estão com 2 anos de idade. Eu quero até saber disso agora, que você me informe isso. Elas falam, normal, falam assim, mas você não entende muito bem ainda, com 2 anos, a formação, como você disse, de frases, né? Não dá para, elas não conseguem formar. Isso necessariamente, ou não, você é que vai me dizer, tem algum problema, Diego? Não necessariamente é um caso do transtorno do espectro do autismo, né? A gente imagina que uma criança, espera que uma criança de 2 anos, por exemplo, forme frases bem simples. Então, que aga, né? Dá papá, e vai juntando ali 2, 3 palavrinhas que não estão bem articuladas. Agora, quando a gente pensa em uma criança com 3 anos, aí a gente já espera que essa criança fale. Aí com 3 anos, aí já não tem como, realmente você tem razão. Com 3 anos de idade, né, Camila, né, doutor Marcelo, você já fica, aí já, você vai sair correndo já para um médico e falar, não, alguma coisa tá errada, né, alguma coisa tem... Não é que eu falei isso aqui, eu só estou dando esse exemplo, até para saber se realmente necessariamente isso acontece, né? Então vamos levar porque deve ter algum problema. O Diego acabou de dizer que não, então você já fica até mais, né? Porque você percebeu isso com a sua filha com 2 anos. Você tinha exato, você teve essa, né? Eu tive a comparação muito próxima ali, né? Exatamente. Mamãe, coisa pouca, mas nem isso ela falava. E com 2 anos, nem isso ela... Não, nada. Eram barulhinhos, mas nada de... Não dava para entender, não tinha uma troca. E a irmã com 2 anos, a irmã com 2 anos já falava. Formava frase, já pedia, já sabia o que queria. Diego, aí não tem jeito, né? Que a gente acaba... E a gente imagina que esse sujeito com 3 anos, ele vai chegar e a gente vai falar assim, não, com 3 anos, meu Deus, vou procurar um auxílio ali, terapêutico ou médico. Só que não, isso não acontece. As crianças, geralmente, por vezes, chegam ao consultório com 6, com 7, com 9 anos, porque a desinformação acerca do transtorno do espectro do autismo ainda é muito gigante, né? Então, eu já recebi no consultório, por exemplo, pais que disseram assim, não, o profissional pediu para que eu fique tranquila, porque o neto dele falou com 7 anos. Então, assim, o que eu sempre falo para os pais, né?
pautem-se nos marcos do desenvolvimento infantil, né? O filho do vizinho, o filho do outro, o sobrinho do neto, da avó, do não sei quem, não é parâmetro para o seu filho. Além disso, a gente precisa destruir essa visão de que cada criança tem o seu tempo. Isso não existe, não é uma E a verdade. gente ouviu, Diego, além disso, né, eu escutei muito quando era pequeno, mas coisas de avó, né, de avô. Mas isso é uma coisa, isso é verdade, não é parâmetro, gente. É verdade. Dizer, mas isso acontece, aí o meu começou a falar que isso, com 7 anos? Daqui a pouco você vai falar, não, com 18 anos ele começou a falar. Pelo amor de Deus. Já perdeu um tempo precioso. Exatamente, Já. exato. E minha avó sempre disse uma coisa, viu, Diego, viu, doutor Marcelo e Camila, né? Criança, quando é muito quieta, tem algum problema. Não sei se isso vale, viu, ô Diego? Você que me responde isso aí. Não sei se isso é válido. Porque minha avó falava, criança muito quieta, tem alguma coisa, tem algum problema. Nem sempre. Mas eu falo que a criança a gente precisa esperar que ela brinque, que ela faça bagunça, porque é isso que eu falo, né? A criança ela faz bagunça, a criança brinca, a criança se suja, a criança suja as coisas, e a gente precisa entender que o autismo ele não é uma doença, ele é uma condição, né? Então, assim como eu tenho condições físicas e condições fisiológicas, o sujeito com autismo, ele também tem uma condição própria, né? Mas isso não está dizendo que ele não seja humano, ou seja, que essa criança não vai brincar, que essa criança não vai chorar, que essa criança não vai fazer bagunça, né? E a Camila pode mais do que ninguém falar aqui pra gente, porque a Camila está nesse lugar, né? De ter uma filha nessa condição e que brinca, e que chora, e que faz bagunça, e que faz pirraça como outra qualquer, não é, Camila? E que passa aí por poucas e boas, né, Camila? Faz a mamãe passar por poucas e boas, como qualquer outra criança, né? Eu acho que a gente precisa destruir um pouco já. A gente está em 2024, né? A gente vive um tempo social diferente. Os movimentos sociais lá dos anos 70, 80, 90, eles vêm se arrastando, eles vêm conversando, e a gente precisa conversar com isso e destruir essa visão incapacitante, paralisante, medicalizada, hospitalocêntrica, sabe, do transtorno do espectro do autismo, e entender como uma condição, porque nada mais é do que isso, né? É isso, Camila. Então, exatamente. Até algumas pessoas se espantam. Nossa, ela brinca. Nossa, ela pega as coisas. As pessoas se espantam, né? Mas ela é uma criança, nem tudo é do autismo. Então, às vezes ela não quer ir porque é do temperamento dela que ela não quer ir, às vezes ela não quer, entendeu? Mas tem os marcos que a gente tem que ficar atento mesmo, porque quando pequena a Giovana os primos estavam brincando, ela não ia assim envolver naquela brincadeira, ela ficava na dela brincando com as coisas dela. Se interessasse, ela dava uma olhadinha, mas não interagia. Mas é bem o que o Diego falou mesmo, nem tudo é do autismo, ela é uma criança, né? Uma criança que chora, faz birra, e não é porque ela é autista que ela tá tendo crise, é porque ela não quer, igual toda criança. Doutor Marcelo, como a educação inclusiva é respaldada pelos direitos dos autistas? A educação inclusiva, a legislação traz para a educação inclusiva esse tipo de providência que falamos agora há pouco. Ter um acompanhante especializado para a criança autista e um professor auxiliar, ou os dois, ou um ou outro. O importante e que a legislação traz, e o judiciário tem a maturidade de encontrar o meio termo para isso, Sérgio, é o seguinte. A criança autista, isso obviamente, para dentro de um processo, ela encontra respaldo no relatório médico, no relatório da equipe multiprofissional de profissionais competentes como o Diego, que nos dão respaldo para trabalhar. Um laudo precisa mostrar para o judiciário, melhor dizendo, quais são as necessidades daquela criança dentro de uma escola. Muitas vezes, essa necessidade, ela é dentro da sala de aula, ela é pedagógica, ela é suportada de suporte por um professor. Outras crianças têm uma demanda de auxílio no ambiente dentro da escola, mas fora da sala de aula. Na hora do intervalo, no giro entre as salas de aula, numa atividade física. Ali talvez o acompanhamento adequado não seja de um professor, mas de um acompanhante da saúde, um profissional da saúde que consiga analisar, estudar, adaptar e manejar aquele comportamento. Diante do quê? De qual parâmetro, Sérgio?
diante do parâmetro estabelecido pelo todo, pela equipe multidisciplinar que atende toda aquela criança. O tratamento do autista, ele navega entre terapias em ambiente clínico, escola e outras atividades fora. A lei dá esse respaldo todo. A lei Berenice Piana, por exemplo, traz, e o Diego falou e veio à mente isso. O Diego foi claro ao dizer a importância do diagnóstico precoce e da intervenção precoce. Isso tudo que ele falou é diagnóstico precoce, intervenção precoce, isso está na lei. O professor auxiliar, o treinamento parental, tudo isso que ajuda para dentro da escola, isso está na lei. A dificuldade está em encontrar instituições de ensino, e honestamente, Sérgio, públicas ou privadas, que estejam verdadeiramente engajadas, preocupadas em receber essas crianças com a dignidade e com o suporte que elas merecem e que já está na lei. Perfeito. Olha, gente, a gente está chegando aqui ao final do programa. Eu quero até falar com o Diego rápido e rapidamente para que ele, se ele quiser deixar algum recado, algum alerta, vamos dizer assim, a famílias aí que têm criança autista, Diego, eu queria que você rapidamente dissesse alguma coisa, falasse sobre isso, né, ou deixasse um recado ou alguma coisa assim para essas pessoas, para famílias que têm crianças autistas, Diego. Eu acho que a gente não pode perder a visão, Sérgio, de que, de fato, o autismo é uma condição, né? A gente sabe, né, ou quiçá imagine, né, o quão difícil é, mas a gente não pode perder a esperança, e eu costumo falar muito para os meus pais e para os meus alunos também, porque eu sou professor, e eu costumo falar para todos os cursos de graduação que eu dou aula, a gente precisa começar a aprender a conjugar um verbo, que é o verbo esperançar. Então, quando a gente estende a mão ao outro, quando a gente é dócil com o outro e quando a gente abraça essas famílias, a gente acolhe essas famílias e entende que não, a mãe não está dando piti, o pai não está dando piti, mas ele só está pedindo ajuda para você, ele só precisa de um abraço, ele só precisa chorar, né? As coisas ficam novas, a gente consegue renovar e a gente consegue trazer esse verbo do esperançar ao coração das pessoas. Então, para você, papai, mamãe, que recebeu esse diagnóstico, conta com o profissional, conta com pessoas engajadas de verdade dentro desse processo, porque você não está sozinha, esse não é o fim, é só o começo de uma linda história que você vai trilhar do lado desse anjinho aí que Deus te deu. Legal. Obrigado, Diego. Camila, obrigado pela sua participação. Quer deixar um recadinho, né, para o telespectador aí? Sim. Não é fácil, não adianta a gente romantizar, não é fácil, mas a alegria de ter essas crianças e de ver a evolução é gigantesca. E a evolução vem, paciência que ela vem, mas você precisa de ajuda profissional, você precisa de um apoio, precisa de suporte, precisa de orientação, porque se fizer na clínica e não fizer em casa, não vai funcionar, e precisa de um bom advogado também. Obrigada, doutor Marcelo, porque a briga é complicada, é sempre brigando, sempre conquistando, então um bom advogado, bons profissionais, vai dar certo. Com certeza, né, doutor Marcelo? É isso aí. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na LESP falando sobre o direito dos autistas. É uma casa legislativa muito bem conectada e antenada nesse assunto. Existem vários projetos tramitando e eu faço questão de acompanhar, porque é o meu dia a dia, isso é importante para mim, isso é ferramenta de trabalho, mas ao mesmo tempo é um reflexo da sociedade, da busca da sociedade que clama por diplomas legais cada vez mais aprimorados. Então, se essa casa tem legislação de qualidade já vigente e no forno, então é porque eles estão ouvindo a sociedade. E para todos os pais, mães, familiares de crianças autistas e de pessoas com deficiência, e sou pai também de uma pessoa com deficiência, eu acho que o recado que eu gostaria de dar é que a lei ela está aí para a gente buscar os nossos direitos. A lei está para a gente fazê-la valer. Só cabe a gente colocá-la em prática, só cabe a gente deixar que ela não seja apenas um papel. Muitas decisões judiciais são favoráveis às mães e pais de crianças autistas. Muitas decisões dão guarida aos direitos dessas crianças. Nós temos que buscar.
nós temos que fazer valer nosso direito, assim como todo e qualquer cidadão busca os seus direitos dentro dessa sociedade nossa que está em evolução, que tem buscado cada vez mais informações sobre o autismo. E eu acredito muito que o cenário legislativo para essas mães, para essas famílias de autistas e PCD, vai melhorar muito nos próximos anos, e contem sempre com profissionais especializados para amparar vocês. Obrigado, senhor. Beleza, com certeza vai melhorar sim, doutor. Obrigado pela presença de vocês. Gente, o Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.